Imagine-se vivendo em uma cidade modesta, onde a humildade e o esforço são companheiros diários. 3 irmãos, criados em meio a essas dificuldades, dedicavam-se ao cuidado de um pequeno vinhedo, que era a principal fonte de sustento da família. Cada um deles, dia após dia, cuidava com carinho daquela plantação, compartilhando entre si as tarefas, num revezamento incansável, cuidando das vinhas como se fossem seu maior tesouro. E foi justamente essa dedicação que atraiu a atenção divina. Observando a pureza de coração dos irmãos, Deus decidiu recompensá-los, e, para isso, enviou um anjo à terra. Mas o anjo vinha disfarçado, com vestes desgastadas e a aparência de um mendigo, para testar a generosidade de cada um. Assim, numa tarde ensolarada, o anjo se aproximou do primeiro irmão, que estava no vinhedo, e pediu um pouco de alimento. Comovido pela aparente necessidade do estranho, o irmão lhe ofereceu um cacho de uvas frescas. A expressão de alívio do mendigo foi sua única recompensa naquele momento, mas era só o começo. No dia seguinte, o anjo repetiu o pedido ao segundo irmão, que generosamente colheu alguns cachos a mais, entregando-os com um sorriso humilde. Por fim, ao abordar o terceiro irmão, este também mostrou o mesmo espírito de solidariedade. Cada um deles, mesmo em meio à simplicidade, não hesitou em dividir o pouco que tinha. A bondade dos irmãos não passou despercebida aos olhos de Deus, e uma nova missão foi confiada ao anjo. Em plena alvorada, ele despertou os irmãos e os conduziu para uma floresta onde uma nascente límpida brotava. Ali, com um brilho suave no olhar, o anjo lhes disse que, por suas virtudes, Deus lhes concederia qualquer desejo. O irmão mais velho pediu que a nascente jorrasse vinho ao invés de água, para que pudesse prosperar. Com um simples gesto, o anjo realizou o desejo, transformando a água em vinho. Em seguida, foi a vez do segundo irmão, que desejou que as galinhas na clareira se transformassem em vacas, para que ele pudesse produzir leite e queijos. Novamente, o anjo concedeu o pedido, e o rebanho de galinhas deu lugar a robustas vacas leiteiras. Quando chegou a vez do terceiro irmão, ele pediu algo diferente. Seu desejo era se casar com uma mulher de coração genuíno e de fé verdadeira. O anjo, compreendendo o pedido, informou que havia uma princesa com essas qualidades, mas ela já estava sendo cortejada por príncipes de reinos distantes. Contudo, se o jovem tivesse paciência e fé, o desfecho poderia ser surpreendente. O anjo sugeriu ao rei um teste. Cada pretendente deveria plantar uma macieira, e a árvore que frutificasse mais rapidamente indicaria o escolhido por Deus. No dia seguinte, a árvore do jovem pobre estava cheia de belas maçãs, enquanto as dos outros príncipes estavam vazias. Impressionado, o rei cedeu a mão da princesa ao irmão, e o casamento trouxe a ele um amor sincero e verdadeiro. Após alguns anos, Deus decidiu colocar à prova a verdadeira essência dos irmãos. Agora ricos, com o sucesso do vinho e dos queijos, os 2 primeiros irmãos começaram a recusar ajuda aos necessitados, esquecendo a generosidade que um dia lhes rendeu as bênçãos divinas. O anjo retornou, e ao ouvir a recusa de um simples jarro de vinho e de um copo de leite, fez com que as riquezas dos irmãos se dissipassem como poeira ao vento. A fonte voltou a jorrar apenas água, e as vacas tornaram-se novamente galinhas. Enquanto isso, o terceiro irmão e sua esposa viviam em uma cabana simples, no coração da floresta, compartilhando seu pouco com quem precisasse. Um dia, ao pedirem apenas um pedaço de pão, o anjo os recompensou com um milagre esplendoroso. A cabana transformou-se em um palácio rodeado por um jardim magnífico. Eles nunca pediram por riquezas, mas o coração bondoso trouxe a eles uma vida de bênçãos, mostrando que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que oferecemos. Essa história nos lembra a importância de cultivar a generosidade, de dar sem esperar algo em troca e de sempre agir com humildade. A felicidade verdadeira nasce do coração puro e disposto a ajudar, sem intenções ocultas. A passagem bíblica em Atos 20:35 nos ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber,
e esta lição ecoa na simplicidade e sabedoria desse casal que soube fazer do bem um caminho para a paz. Ao observar a vida desse casal, compreendemos que a riqueza verdadeira não é a que ostenta posses, mas a que sustenta uma alma em paz e um espírito generoso. O terceiro irmão e sua esposa escolheram o caminho menos comum, onde o coração guiava cada decisão e a empatia era seu maior tesouro. Não se deixaram seduzir pelo orgulho ou pela ganância, e assim conquistaram o que o dinheiro não compra: respeito, harmonia e a bênção divina. Cada pessoa que passava por sua porta era recebida com a mesma simplicidade e bondade que tinham quando eram apenas camponeses, criando um ciclo de gratidão e felicidade que só crescia. Eles entendiam que o maior dos palácios é aquele erguido sobre a base de um amor sincero, onde cada pedra representa um ato de bondade e cada parede é firmada pela fé. Essa história é um reflexo do quanto nossos atos impactam o mundo ao redor e das recompensas que a vida nos oferece quando escolhemos o bem, mesmo nas situações mais difíceis. Ao dividir o pouco que tinham, esses irmãos mostraram que a verdadeira nobreza está em quem, mesmo em tempos de escassez, não hesita em estender a mão. Eles provam que as bênçãos duradouras vêm para aqueles que, como eles, plantam o bem e cuidam das raízes da generosidade. É uma lição de vida que nos lembra de olhar além das aparências e valorizar a essência, porque no fim das contas, o que ficará não será a opulência, mas as marcas de bondade que deixamos nas vidas de quem tocamos. Obrigado por assistir o vídeo até o final e por favor se inscreva em nosso canal.